Então, eu vou começar e vou gravar e disponibilizar depois o vídeo, porque aí a gente não fica perdendo muito tempo, né? Aí o Jonathan consegue ver com calma aí. Você está me ouvindo direito, Evelyn? Pode deixar seu microfone Ok. habilitado direto, isso não atrapalha não, tá? É melhor para a gente interagir, tá? Ah, tá bom. Não, porque eu tenho criança em casa, toda hora eles. Eu tô com um cachorro latindo aqui também, não tem problema, não vai atrapalhar não, tá bom? Tá Qualquer coisa bom, a gente tá fala. bom. Então, o que eu preparei aqui, um, um PowerPoint para mostrar quais são as tarefas que têm que ser feitas para hoje, né? Que você tem que priorizar mesmo, porque o prazo termina meia-noite e aí tem que dar um jeito de mandar. Aí eu vou mostrar aqui e falando um pouco de cada um desses projetos. Está aparecendo para você aí Sim. um PowerPoint aí, sociologia, antropologia da educação, tal, Uhum. projetos. Ok. Então são 3 projetos que na verdade são as disciplinas que nós temos: Educação, Direitos Humanos e Diversidade, História e Filosofia da Educação e Sociologia e Antropologia da Educação. Eu vou falando de um a um nesta ordem e falando das tarefas que têm que ser feitas para cada um deles. O primeiro, Uhum. esse de Educação, Direitos Humanos e Diversidade, vai seguir a mesma lógica para os outros, tá? Uma avaliação do projeto que se dá em 3 fases. Hoje é o limite para a entrega da primeira fase. Um quiz, que é um questionário, e o projeto de extensão, que ele só é entregue ao final. Mas subentende-se que você tem que começar desde agora a fazer, não dá para deixar tudo para fazer no fim. Então, o que eu aconselho é hoje não pensar em projeto de extensão, pensar somente no quiz, que é a prova que você tem que fazer online, né? Esse questionário, que são 4 ou 5 questões, dependendo de cada um dos projetos, e a entrega da fase, que cada projeto tem um tipo de entrega diferente, tá? Então, nesse primeiro daqui, o que vai se pedir em Educação, Direitos Humanos e Diversidade é que você escolha um dos elementos que foram apresentados para a sua pesquisa e que você justifique por que escolheu. É só isso. Então, você vai ter que fazer um pequeno texto dentro de um modelo que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? E aí você vai pegar esse arquivo que você produziu, esse texto, e vai inserir aqui onde está, arraste aqui seus arquivos. Você consegue ver o cursor mexendo aqui também? Aparece para Sim. você? Eu fiz o. Eu já entreguei o de filosofia. Tá, Aí eu já sei mais ou menos como funciona, porque eu ok. consegui fazer tudo. Tá, É então, só então, para subir esses aí mesmo que você está falando que eu estava com dúvida. ok. Então, deixa eu continuar aqui, então, porque de repente, se não tiver dúvida nenhuma, a gente vai mais rápido. Tá bom, tá bom. E tem que seguir esse modelo. Eu não sei se foi esse arquivo que você utilizou para mandar o teu trabalho. É Esse eu ainda não fiz. Então, para esse de educação, você vai ter que colocar na célula superior aqui, você vai colocar qual temática que você escolheu dentre essas: gênero, raça ou etnia e diversidade sexual. E aqui a justificativa para a sua escolha embaixo, né? Por que eu escolhi esse tema? Qual a importância dele? Né? Por que eu acho que vale a pena falar sobre isso para os alunos? Só isso daqui. Então, esse daqui, para mim, é o mais simples de todos eles. E ele tem que ser Uhum. mandado logo agora. Embora, assim, ele vai fazer parte até do projeto de extensão mais à frente, mas o que se pede para você agora é que mande isso aqui hoje. Tá ok. Tem o quiz também, que eu não sei se você já fez a prova. Fiz. A prova ela tem até 2 tentativas, né? Eu fiz a primeira, eu achei que podia melhorar e fiz uma segunda. Então, assim, Uhum. aí a gente passa o projeto de extensão, que é a aplicação do conhecimento em benefício da comunidade, visando a solução de problemas. Mais uma vez, isso aqui é para entregar só no final, junto com a entrega da fase 3. Hoje a gente está com o prazo da entrega da fase 1. Uhum. Então, você começa a construir o seu projeto de extensão e aqui também, da mesma maneira, aquele arquivo
aquele arquivo que eu coloquei antes, que eu mostrei, e você manda e depois chega ao fim da atividade, tá? Aqui é a explicação da professora Ângela, que ela é responsável pelos dois projetos, o de educação, diversidade e direitos humanos, e também pelo de história e filosofia. Então, o mesmo formato para o projeto, para os dois projetos de extensão, deve ser obedecido, tá? E aqui, isso aqui foi exibido na aula dela, tá bom? Então, eu printei as telas com a explicação. Então, o projeto é dividido em 3 blocos. O que se espera é que, na primeira fase, você faça o planejamento, que ela vai detalhar mais à frente, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso, como eu falei, isso aqui não é para entregar hoje, é para entregar no final, mas é bom começar logo. A segunda Uhum. parte é o desenvolvimento, quer dizer, como você está fazendo, né, o método que você vai empregar para fazer esse trabalho do projeto de extensão, e depois é a aplicação propriamente dita e a avaliação do que você fizer nessa terceira fase. Então, aqui ela descreve a primeira fase, o que seria, que é um trabalho direto com 3 estudantes da educação básica. Ela permitiu até que fosse do nível médio também. E você vai ter que fazer 5 questões sobre o conteúdo estudado dentro desse projeto, ou a educação de direitos humanos e diversidade, ou história e filosofia. Então, você pega o conteúdo, faz ali as 5 perguntas. É importante que o conhecimento que você quer avaliar esteja dentro do conhecimento que é esperado para um aluno que você quiser utilizar no seu projeto. Então, por exemplo, se você utilizar um aluno, não sei, do 5º ano, pode ser que ele não tenha conhecimento ainda sobre história do Brasil, jesuítas, Marquês de Pombal. Então, não adiantaria muito você trabalhar com eles. Aí talvez seja mais interessante trabalhar lá para o 7º, 8º ano. O Jonathan está tentando entrar mais uma vez. Então seria isso, tá? Uhum. E aí essas questões que você vai fazer, você vai distribuir lá, assim, ou você reúne, pode-se fazer também online essa dinâmica. E eles respondem a essas perguntas individualmente. Aí você depois vai pegar essas perguntas e vai colocá-las de forma que eles possam ver o que foi respondido por eles, tá? Isso aí mais à frente. Então, esse é o desenvolvimento. Ou você vai fazer isso ou numa conversa informal, né? Quer dizer, na verdade, é uma conversa informal. Não é nada diferente disso, senão você vai ter que envolver termos de autorização e uso de imagens, sei lá, umas coisas assim. Então, trate como uma conversa informal e, a partir das perguntas criadas, você vai tentar fazer com que os alunos, na verdade, se despertem a curiosidade sobre o tema. Essa é a grande finalidade, né? E aí ela diz que você deve registrar as respostas e depois mostrar para eles quais foram as respostas deles, tá? Então já é essa terceira fase aqui. Produzir um vídeo, podcast, oficina ou palestra, uma live, folder ou jornal sobre as questões propostas. Então, quer dizer, coloca diferentes modelos de avaliação para você poder tratar com as crianças. A proposta é que da sua criação se dê a partir da troca efetuada. Ou seja, o que você conseguiu captar deles sobre cada um desses assuntos depois de ter conversado sobre eles, tá? Novamente, o Uhum. projeto de extensão é lá para frente. Então, é só para ir pensando a respeito de acordo com essas orientações da professora Ângela. E para responder, para encaminhar no final, esse modelo aqui, esse template aqui, que é o indicado por ela. Reparem que ela, apesar de ter colocado o template para a educação, ela não colocou para a história. Então, eu subentendi que, como ela é a professora dos dois projetos, seja o mesmo modelo para o projeto de extensão dos dois. Tá ok? Tá entendido até aí? Tranquilo? Uhum. Jonathan, Entendi. consegue ouvir agora? Se quiser, pode abrir o microfone, tá? É bom para a gente ir dinamizando aqui a apresentação.
Beleza, Aí a beleza. gente passa para o segundo projeto, que é História e Filosofia da Educação. Então, segue os mesmos moldes, é uma entrega na fase um que tem o prazo para hoje, o quiz, que é o questionário que também tem o prazo para hoje, e o projeto de extensão, que é esse para ser entregue ao final. É a mesma temática da professora Ângela, só que agora dentro desse contexto desse projeto, de História e Filosofia da Educação. E o que se pede como entrega é que se produza um texto dizendo quais são os reflexos das ações dos jesuítas e do Marquês de Pombal na educação brasileira da atualidade. Então, para isso, vocês têm que ter ideia de quais são os problemas da educação brasileira na atualidade, né? Então, é o quê? Exclusão escolar, analfabetismo, né? Quais são esses problemas que a gente enfrenta hoje na educação brasileira, né? Problemas de acesso, falta de escola, e o que pode ter sido originado? Pelo que vocês estudaram dos jesuítas, né, que tiveram um modelo de educação, e depois do Marquês de Pombal expulsar os jesuítas, como ficou a educação, e o que esses movimentos provocaram e têm os reflexos até hoje. Né? Então, por exemplo, o analfabetismo seguramente é um desses problemas, porque no início a população que era preta ou parda, ela foi totalmente excluída dos processos de educação. Né? Os jesuítas utilizavam ainda a mão de obra dos escravizados para poder cuidar das propriedades. Então, isso daí faz com que, por exemplo, essa parcela da população tivesse sido excluída desde os jesuítas. Tá? Só com relação... Um minuto, por favor. Desculpem. Já com relação ao Marquês de Pombal, o que ele fez, na verdade, foi pegar a pouca sistematização que já existia sobre a educação brasileira, né, embora ela ainda não fosse inclusiva, e começou a direcionar todos os recursos de educação para aqueles que não estavam relacionados a atividades de mão de obra e produção. Ou seja, ele continuou e ele foi mais restritivo ainda em quem ele poderia e quem poderia ter direito à educação, né? E embora ele tivesse lá na metrópole em Portugal até conseguido alguns avanços, porque Portugal estava meio parada no tempo, considerando os outros estados existentes na Europa na época, ele conseguiu dar um dinamismo ao desenvolvimento português, só que ele tinha uma visão do Estado. Assim, ele queria preservar a monarquia, então assim, ele se utilizou das ideias do iluminismo, mas pelos interesses do Estado. E a expulsão dos jesuítas estava dentro desse contexto, porque naquela época a igreja ainda era poderosa, né? Só que a colônia, que era o Brasil na época, como as outras colônias, foram muito prejudicadas, tanto em quantidade quanto em qualidade daqueles que poderiam ser contratados como professores naquela época, né? Então, isso também teve as suas consequências ao longo do tempo, e a gente ainda hoje consegue ver esse reflexo, por exemplo, quando a gente fala em acesso à educação, né? A falta de escolas num monte de lugares. Então, assim, eu estou só colocando alguns exemplos para vocês pensarem onde eles querem chegar, tá bom? Aí, aqui, durante a aula da professora Ângela, isso foi o que ela falou, que é preciso entregar para hoje, que é esse texto identificando esses reflexos dos jesuítas e do Marquês de Pombal na educação brasileira da atualidade. E a entrega da fase 1 é feita da mesma maneira. Você ou arrasta o arquivo da sua área de trabalho para cá, ou então você entra aqui e procura os seus arquivos dentro do computador. Tá? E o quiz, que é a avaliação. Essa aqui, por exemplo, aconteceu o que eu falei. Eu fiz uma primeira tentativa, e aí errei uma questão, eu resolvi fazer uma segunda e consegui acertar todas, tá? As provas são diferentes entre a primeira e a segunda, então não tem moleza, na verdade, né? Mas, assim, isso é claro que é uma escolha de cada um com relação ao quiz. E o projeto de extensão, como eu mencionei, nesse caso daqui,
eu imagino que seja o mesmo modelo para entrega, tá? Que você possa utilizar a partir dos dois. Tá bom? E a ideia também vai ser utilizar a mesma sistemática de encaminhar perguntas para 5 perguntas para 3 estudantes da rede básica e depois pegar essas respostas e fazer uma apresentação para eles em cima das respostas que eles deram, né? Mostrando até o conhecimento deles, etc. Tá? E aqui, novamente, isso é só uma repetição dos slides que eu mostrei antes, tá, Jonathan? Você que entrou aí agora e não tinha visto. Então, depois, quando você conseguir assistir ao vídeo integralmente, você talvez tenha essa resposta daí para as suas dúvidas também. E, claro, também vou ficar disponível lá no grupo, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Então, o final é isso daqui: produzir um vídeo, podcast, oficina, palestra, etc., jornal, infográfico. Ela dá uma série de opções que a gente possa fazer esse trabalho. E aqui é como a gente vai mandar, ao final do período, essa distribuição, como foi o nosso planejamento, como foi o nosso desenvolvimento e a aplicação / avaliação do projeto. E no terceiro projeto, que é o de Sociologia e Antropologia da Educação, que também segue ao mesmo formato, né, de entrega da fase 1, um quiz e o projeto de extensão. Para a primeira fase, que tem o prazo para hoje, o que tem que ser encaminhado é um texto que fale em 3 diferentes tipos de exclusão escolar presente nas escolas de educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Os anos iniciais do ensino fundamental, salvo engano, vão até ao 5º ano, não é isso? E os anos finais são considerados do 6º ao 9º. Então, para isso, vocês têm que tentar achar em algum lugar que vocês tenham. Deixa eu ver se eu tenho aqui um quadro. Acho que eu tenho um quadro aqui que pode ajudar vocês. Alguns exemplos de exclusão escolar. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Sim. Então, esse aqui não fala especificamente sobre a exclusão escolar, mas tem alguns assuntos daqui que podem indicar por que os alunos acabam saindo do sistema, né? Ou por que a gente tem essas dificuldades. Então, aqui, por exemplo, que digam respeito aos alunos, né, diretamente, e aspectos familiares, né? Então, eu vou concentrar, por exemplo, aqui nos aspectos familiares, né, para dizer. Uma família, por exemplo, de baixa renda e que precise do filho fazendo atividades, imaginem aí, por exemplo, no interior, trabalhar na lavoura, qualquer coisa assim, e não pode ir para a escola. Então, essa é uma situação de exclusão escolar, né? Aspectos relacionados aos alunos. O aluno, por exemplo, que não consegue avançar porque tem muita dificuldade de compreensão dos conteúdos e tudo, e vai tendo, às vezes, uma aprovação automática, mas chega lá na frente ele não se sente recompensado e aí ele acaba desistindo. Então, isso é uma outra questão de exclusão escolar. Tá? Eu estou só colocando exemplos aqui para vocês. Vocês podem buscar outros exemplos aí relacionados a isso. E aqui, com relação ao sistema educacional, contexto escolar e formação docente. Uma outra questão, por exemplo, é de acesso, né? Então, pensem numa realidade da região amazônica, né, de população ribeirinha, que simplesmente não tem acesso à escola porque nem se chega, né? Para poder chegar numa escola tem que pegar uma embarcação e subir o rio 2 dias, às vezes. Então, fica completamente inviável, né? Assim, o Estado não conseguindo cumprir essa função, tá? Então, esses são alguns exemplos de exclusão escolar que eu trouxe só para vocês entenderem o que é pedido aqui no trabalho, tá certo? Tô indo bem, tô indo rápido, como é que vocês acham? Tá tranquilo? Tá Boa, tá ótimo. bem. Então, vai ser isso, né? Da mesma maneira, o envio de um arquivo. Esse vídeo aqui é interessante que vocês escutem, né, para falar tanto ele fala da entrega da fase, o que é pedido, mas também, se não tiverem tempo, acho que o que eu falei está resumindo tudo isso. Eu acho que daqui a pouco,
Não, tem um tempinho ainda. Se acabar antes, eu gero uma nova sessão, mas aí demora uns 10 minutos para isso acontecer, tá? E aí, além desse vídeo, tem a própria aula do professor, que colocou aqui o que ele espera, né? Então, é isso daqui. A entrega na fase 1 é definir 3 situações de exclusão escolar. Na fase 2, vai ser elaborar os objetivos, metas e ações que deseja alcançar através do trabalho docente para situações de exclusão detectadas na fase 1. Então, com isso aqui, a gente não precisa se preocupar agora, né? Isso aqui vai ser na próxima entrega, que eu acho que vai ser lá em maio, que a gente vai ter que pensar nisso. E 3 é determinar os responsáveis pelas ações e como avaliar os resultados. Ou seja, a gente vai entregar textos, né, ao longo desse período daí. Da mesma maneira, ele tem um template, só que esse é diferente, esse modelo, né, é diferente do da professora Ângela. Então, está aí o modelo que ele sugere que a gente utilize para fazer essa entrega hoje, né, no prazo de hoje. Então, a gente vai colocar aqui essas 3 situações de exclusão escolar que foram escolhidas e falar um pouco sobre cada uma delas. Então, assim, a falta de acesso, né? Não temos escolas suficientes, pela vastidão do território, né, pela distribuição, às vezes a questão de distribuição demográfica, né, como na Amazônia, por exemplo, que a população é pequena, mas muito espalhada, e o acesso, geograficamente falando, também é difícil, e aí acaba que não tem escola. Então, assim, falei de uma, por exemplo. Vocês vão fazer sobre 3 possíveis motivos de exclusão escolar. Ele também tem o quiz, que eu sugiro até fazer o quiz logo, né? Que é essa prova de múltipla escolha. Estou tomando muito cuidado, porque tem umas pegadinhas ali, tem muita coisa que se resolve só na interpretação da resposta das alternativas, né? Algumas a gente pode excluir logo de cara, ficar em dúvida entre duas, às vezes, e aí facilita. E da mesma maneira eu fiz a primeira tentativa, errei uma questão, quis fazer novamente e aí eu consegui fechar direitinho, tá? Mas, novamente, são provas diferentes, às vezes repetem uma, no máximo 2 questões. Então, achar que a gente vai pegar a mesma questão que errou na tentativa anterior, nem sempre dá certo isso. Aqui o projeto de extensão, que também não é para hoje, mas que foi falado em aula pelo professor Antônio, ele diz para a gente fazer isso. 3 perguntas a 5, agora não alunos, a 5 professores de educação infantil ou das séries iniciais fundamental. E procurar saber deles quais são as principais fontes de aquisição de conhecimento. E, para isso, ele utilizou essa tabela daqui, que é de um pedagogo chamado Tardif, tá? E que fala de saberes, né? de áreas do saber. E aí ele fala dessas fontes de aquisição, né, onde a gente consegue, e modo de integração é como a gente utiliza esses saberes como professores, né, atuando como professores. Então ele fala dos saberes pessoais, que são esses que a gente aprende dos pais, da comunidade, e etc. Depois tem o da formação escolar, saberes de formação escolar, e quando o professor começa a receber a sua formação para o magistério, ele não despreza o conhecimento que ele teve antes desses outros 2 saberes. Então, teoricamente, ele emprega aquilo também quando ele está dando aula para os alunos. E daí por diante, até a formação profissional acadêmica, no nível universitário, e etc. Tá? Dos livros que ele estuda, né? Dos materiais didáticos. Então, vocês vão fazer perguntas, 5 perguntas, com base nos conhecimentos que eles utilizam. E ele não deu mais muitas orientações sobre isso. Tá? E aí eu coloco assim, a abertura para vocês conversarem, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. E se não, a gente encerra e aí eu vou gravar e vou gerar um link para colocar lá no grupo da nossa conversa de hoje. Então, fiquem, por favor, à vontade aí para falar. Então, esclarecendo totalmente as dúvidas. Eu só queria saber como é que eu faço para assistir a aula da professora Ângela, porque eu não estou conseguindo, pelo portal, o link, não consigo. Você baixou o aplicativo Teams? Eu Aqui, acho ó. que Eu vou abrir para vocês verem. tá.
Só um minutinho, por favor. Pronto, já encontrei aqui. Eu vou colocar agora para vocês a imagem. Deve acabar em alguns minutos aí, tem 3 minutinhos. Se a gente não conseguir encerrar, eu crio mais uma sessão, tá? Então, o Teams é esse aplicativo daqui. Vocês estão vendo aí na tela? Consegue enxergar? Perfeitamente, perfeitamente. É esse aplicativo daqui. E se vocês vierem descendo aqui nesse menu que tem do lado esquerdo no alto, vocês vão chegar onde a gente tem grupos. E aí, por exemplo, aí educação, direitos humanos, etc. Né? E aí vocês vão ver a situação aqui. Aí, por exemplo, eu venho aqui fase 1. O que já aconteceu na fase 1? E aqui tem um encontro ao vivo da fase 1. Aqui vocês podem assistir a aula. Tá? Então, por aqui eu cliquei, deixa eu ver. Não, é aqui embaixo. Clique aqui para se juntar ao encontro. Né? Aqui embaixo onde está escrito Microsoft Teams Meeting. Então, eu clico aqui, aí eu vou ganhar acesso à sala, né? Eu vou ingressar, escolher aqui continuar. Abrir a sala. Aí, assim, a sala tá... Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Eu tenho que ingressar nela para poder ter o acesso à aula. Quando eu ingresso, eu vou aqui procurar no chat o que aconteceu. E aqui é que eu vou encontrar a gravação da aula. Vocês estão vendo aqui? Então, olha, nessa disciplina aqui, por exemplo, a gravação ficou aqui. Essa gravação está definida para expirar, então ela vai sair. Aí eu posso entrar aqui nela, dei o play. E começo a assistir a aula que foi dada nesse dia. Tá bom? Querem que eu repita o procedimento? Não, tá bom. Tá ok, vou tentar. Tá? Então é isso aqui. A aula está em andamento, né? Só que aqui só está mostrando a tela, não está mostrando o som. Mas é o que está acontecendo. E vocês também podem avançar ou voltar para alguma dessas partes daí. No chat também tem ao lado, né, por escrito, tem algumas coisas que são colocadas ali. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que a gente conseguiu ter uma ideia boa, mais ou menos, sobre os trabalhos, né? E essa dúvida também pode ser a dúvida de mais alguém lá. Tá bom? Mais alguma coisa? Já está acabando menos de um minuto agora? Então, tá legal. Valeu, foi um prazer conhecer vocês, tá? Igualmente. Tchau. E qualquer coisa, coloquem lá no grupo, se vocês precisarem. Tá bom. Tá? Valeu, tchau, Tá tchau. bom. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.